Olá, minha gente, estamos aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre Adam Smith. Você já ouviu falar em Adam Smith? Lógico que já ouviu, né? Ele é o autor daquele famoso livro A Riqueza das Nações que a gente estudava na escola. Não sei os dias de hoje, mas no meu tempo a gente estudava A Riqueza das Nações. Ele era um professor, um filósofo, pensador, escritor escocês que viveu no século XVIII e foi um dos primeiros pensadores a perceber a revolução que estava acontecendo no planeta. Depois que a gente saiu do feudalismo, estava entrando no capitalismo. Porque antes do feudalismo, a civilização egípcia, grega, romana e o próprio feudalismo, o mundo inteiro era miserável. Pobreza atingia 100% da população mundial. E quando veio o pré-capitalismo, que era comercial, o período das trocas, que fez a transição para o capitalismo, que foi a Revolução Industrial, o estopim do capitalismo, a Revolução Industrial, quando começaram a aparecer as manufaturas, as máquinas, as indústrias, Adam Smith estava vivendo esta época. E ele foi o primeiro a perceber essa mudança que estava ocorrendo. Porque o indivíduo, a ação humana do indivíduo, mesmo que ele pensando somente em si, apenas no seu lucro, em ganhar dinheiro, ele poderia causar ganhos substanciais para a comunidade, para a sociedade. Como assim? De que forma? Se você só está pensando individualmente, só em você, no seu lucro, como é que você vai pensar na sociedade, no benefício da comunidade? Eu dou o exemplo para você do padeiro, que ele usava os exemplos do padeiro. O padeiro acordava 4 horas da manhã para produzir pão, para 6 horas da manhã, quando você acordar e ir para o trabalho, você poder comprar o pão na padaria. Né? Ao mesmo tempo que ele fazia isso para ganhar dinheiro, por interesse próprio, você se beneficiava comprando o pão quentinho que você ia consumir. Então, toda essa engrenagem voluntária, involuntária também, você imagina, o cara tá produzindo aqui, pô, vou produzir pão para ganhar dinheiro, para vender lá na frente, na hora que os caras acordarem vão comprar dinheiro. Eu tô pensando em mim. Mas você tá produzindo um produto que a própria sociedade vai consumir. Essa é a grande diferença. E dali, nessa ideia, na hora que ele começa a ganhar dinheiro, outras pessoas querem fazer a mesma coisa. Aí outros começam a produzir pão também, abrir outras padarias, e essa competição, essa concorrência faz com que cada um, olha, agora não adianta mais eu acordar 4 da manhã para fazer o pão, não. Eu tenho que fazer outros tipos de pães. Eu preciso ter mais variedades, eu preciso vender mais coisa na minha padaria. E isso vai fomentando a economia, vai criando mais emprego, mais renda, mais fornecedores, mais produtos e vai, diversificando a economia. Né? Ele foi uma das primeiras pessoas a pensar desta forma. E de outro lado, o que acontecia? Muitas vezes aconteciam falhas de mercado. Essas falhas de mercado era um sinal muito interessante para o próprio mercado, que era o seguinte, um preço estava subindo demais. Por que o preço estava subindo demais? Olha, está subindo demais porque aquele produto não tem no mercado, estava escasseando, não existia. A procura era maior do que a oferta. Então o próprio mercado já reagia. Opa, se tá custando caro, eu vou produzir aquilo para ganhar dinheiro. E logo a oferta equilibrava com a procura. Mas muitas vezes o Estado intervia na economia, se achava no direito de intervir, até com boas intenções, entende? Sempre que o Estado tenta intervir com boas intenções, acontece o inverso. Os resultados sempre são catastróficos. Por isso que as falhas de mercado devem ser resolvidas pelo próprio mercado, porque o próprio mercado reage melhor, porque ele vai equilibrar a oferta e a procura. A partir do momento que o preço cai, ele vai diminuir a produção. Pô, para que eu vou produzir mais? Porque não está valendo o valor que existia anteriormente. O Estado não tem essa velocidade, entende? Então, muitas vezes, o Estado intervém com boas intenções, mas acaba causando problemas. Por exemplo, quando você tem aumento de preços, o que o Estado muitas vezes quer fazer? Eu vou te falar, tabelar preço. Tabela o preço. Ninguém pode aumentar mais preço não, né? Acabou, ninguém aumenta preço. Está determinado aqui um decreto que não vai ter mais aumento de preço. Aí o que acontece? Se você não pode aumentar o preço, vai significar que você vai começar a ter prejuízo, porque o seu custo é maior do que o preço de venda. Aí você para de produzir e causa desabastecimento. O aumento de preço, muitas vezes ligado ao Estado,
tá ligado a aumento dos gastos, déficit público, aumento da dívida, aí começa a emitir papel moeda, aí acontece isso. E inflação é um efeito monetário de emissão de papel moeda. E eles querem resolver o problema lá na consequência, que é tabelar os preços. Então, essa relação, Adam Smith nos chamou a atenção, e até hoje nós estamos aqui discutindo intervenção estatal, tá certo? Fica aí esse recado sensacional de Adam Smith que vale até os dias de hoje. Um grande abraço a todos vocês.